E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar nossa série de morfemas em português e hoje nós vamos falar sobre os afixos, né? A gente falou sobre a raiz já, falamos sobre a vogal temática e agora nós vamos falar sobre afixo, beleza? Bom, então é o seguinte. Primeiro a gente tem que dar a definição de afixo. A gente já mencionou o afixo em outras situações, né? Vocês devem lembrar, mas a gente tem que lembrar primeiro da definição de raiz, né? Então a gente lembra que a raiz ela é o que define a classe e o sentido iniciais da palavra, né? Ou seja, o sentido básico, a classe inicial da palavra. E qual que vai ser a função do afixo? O afixo vai ser justamente o morfema que vai mudar essa classe ou o sentido. Então, o afixo é o morfema que altera a classe ou e/ou o sentido da base. Tudo bem? Então, é o afixo que vai fazer esse papel de mudar o sentido ou de mudar a classe. Eu posso dar alguns exemplos aqui que são simples, né? Então, por exemplo, a gente tem casa e a gente tem casime. Tá? Então, esse INH que está aqui é um morfema, que é um afixo que está fazendo alguma indicação aqui, está fazendo alguma alteração no sentido da palavra casa. Então, você pegou a palavra casa e adicionou esse sufixo. Qual é a alteração de sentido? A alteração de sentido pode ser, nesse caso, é de um grau, né? Então pode ser afetiva, né? Por exemplo, essa é minha casinha, né? É uma relação de afeto. Ou pode ser casinha no sentido físico mesmo, de ser pequena. Enfim. Isso é uma manipulação no sentido. Tem manipulação na classe também. Por exemplo, vender e vendedor. Né? Então você pegou aqui o verbo e você adicionou esse sufixo aqui, e aí agora ele passou a desempenhar a função de substantivo ou adjetivo, né? Pode ser os dois. Mas nesse caso é substantivo, é mais comum que seja o substantivo, né? Ele é vendedor, ou o vendedor de não sei o que. Então é mais comum que ele seja substantivo nesse caso. Bom, então esse afixo daqui, ele está mudando a classe. Né? Em certa medida ele está mudando o sentido, mas bem pouco. Ele está mudando mais a classe. Isso aqui é um verbo, isso aqui não é um verbo, isso aqui é um nome, é um substantivo. Tudo bem? Então, esse é o papel do afixo. O afixo vai mudar aquilo que é a raiz que tem na base. Né? Então, agora a gente tem que falar de uma das problematizações. Né? E isso é uma definição que aparece em algumas gramáticas, mas alguns morfologistas não concordam com ela e eu vou tentar mostrar por que eles não concordam. Qual é a crítica? A crítica é a seguinte: afixos se ligam a bases e não a raízes. O que isso significa? Algumas gramáticas dizem que os afixos são os elementos que modificam o sentido da classe da raiz. Então eles se ligam ao radical, à raiz, né? Eles falam, a maioria das gramáticas fala radical. Então eles estão se ligando ao radical. Só que isso é mentira. Por quê? Porque às vezes o radical, né, entre aspas, a raiz, está muito longe do afixo. Entendeu? Então o que os morfologistas falam? Que o afixo não se liga a um morfema, ele não se liga a uma raiz, ele se liga a uma palavra inteira. Né? Ou seja, o afixo não tem o poder de selecionar raízes, ele seleciona palavras inteiras. Então, primeira coisa, a gente tem que lembrar
como é que funciona uma RFP, uma regra de formação de palavras. Toda regra de formação de palavras simplesmente é assim. Uma base gera um produto. Pode ter mais de uma base, enfim. Mas a base gera um produto. E o que a gente fala? Que os afixos se ligam a bases, ou seja, eles se ligam a palavras inteiras, né? Então, eu vou dar um exemplo. Esse exemplo eu acho que eu inclusive já dei em alguma outra aula. Enfim, você tem centro. Centro gera central. Central gera centralizar. Centralizar gera descentralizar. E descentralizar gera descentralização. Descentralização. O último afixo que foi adicionado a essa última palavra é esse são aqui. É o último afixo. Ele está se ligando à raiz. A raiz é centre, até o R. Essa é a raiz. E essa raiz continua aqui. Ela está aqui, ó. Centre. Raiz. Esse sufixo, que vem aqui no final, ele está se ligando a essa raiz que está aqui no começo. É difícil acreditar que isso tenha acontecido. É difícil acreditar que isso tenha acontecido mentalmente. Você, quando criou a palavra descentralização, você não pensou em ligar ela à raiz centro, você pensou em ligar ela ao verbo descentralizar. Então, o que acontece? A gente fala que essa ideia de que o afixo se liga a uma raiz é equivocada. O afixo se liga a uma palavra inteira. Então, o sufixo são selecionou essa palavra aqui, esse verbo inteiro. Por quê? Porque o sufixo são se liga a verbos. Não tem a ver com a raiz. Tudo bem? Então, a gente tem que tirar essa ideia de que o afixo vai se ligar à raiz. Ele não se liga à raiz, ele se liga a uma palavra inteira, uma base, ok? Para gerar um produto, né? Nessa regra daqui, descentralizar é a base, aí o afixo se ligou a essa base e gerou esse produto aqui. Tudo bem? Então, essa é a problematização em relação a algumas definições que aparecem aí em gramáticas, né? Enfim. A próxima coisa que a gente tem que falar é sobre a classificação. Essa classificação daqui, ela é bem simples, né? Ela é até bem conhecida. Todo mundo sabe como é que isso aqui funciona. Os afixos são classificados em prefixo e sufixo. Então, aqui é simples. Afixo é classificado em prefixo, sufixo. O prefixo é adicionado antes da base, ou melhor, é adicionado atrás da base. E o sufixo é adicionado à frente da base. Então, esse exemplo aqui que eu tinha dado antes, cadê? Nesse exemplo grandão aqui que eu dei, centro, central, centralizar, tudo que veio depois, ó, centro, central. Central veio à frente da base, veio na frente. Então, é sufixo. Centralizar, então esse izar daqui veio na frente, então é sufixo. Aqui, o que foi adicionado foi esse des. Esse des veio atrás, então ele é prefixo. Tá? Se veio atrás é prefixo, se veio depois sufixo. Definição simples, mas a gente tem que saber que existem outras diferenças também muito substanciais em relação ao sufixo e ao prefixo, né? Então é o seguinte, o prefixo e o sufixo, apesar de serem afixos como um todo, eles agem da mesma maneira? Não é comum que eles ajam da mesma maneira. Então, vamos lá. Então,
características específicas. Então, o prefixo é majoritariamente um modificador semântico. E o sufixo é majoritariamente um modificador categorial. Lembra que eu falei lá atrás que o afixo modifica ou a classe ou o sentido? Na maioria das vezes, o prefixo muda o sentido e o sufixo altera a classe. Tá? Na maioria das vezes. Sempre? Não. Então, por exemplo, eu vou dar exemplos da regra. Fazer gera refazer. Aqui, ó. O re. Esse re veio antes, então é um prefixo. E ele não está mudando a classe. Isso aqui é um verbo, isso aqui também é um verbo. Ele está mudando o sentido. O que significa refazer? Refazer significa fazer de novo. Tá? Fazer novamente. Então esse re é um modificador de sentido. Ele significa de novo. Agora, aquele exemplo que eu dei. Vender, vendedor. Esse dor daqui veio depois, é sufixo. E ele mudou a classe. O que era verbo virou nome, tá? O sentido é diferente de vender vendedor? Lógico, mas a diferença semântica que esse sufixo causa é diferente, é menos intensa que a diferença semântica que o prefixo causa. Por exemplo, eu posso colocar desfazer. Chegar e colocar desfazer. O que significa esse des, que é outro prefixo? Significa oposto. Então, desfazer significa fazer o oposto, fazer o contrário. Tá? Então, a diferença semântica que é causada pelo prefixo é mais intensa que a do sufixo. O sufixo altera mais vezes a classe. Pergunta, sempre? Não. Olha só. Primeiro, a gente tem bomba. Bomba é um substantivo. E aí a gente tem antibomba. Por exemplo, no sintagma, esquadrão antibomba ou esquadrão antibomba, antibomba é adjetivo. Então aqui houve mudança. Isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo. Tá? E isso daqui veio antes da base, então isso aqui é um prefixo. Tudo bem? Outro exemplo, um exemplo que eu já dei. Casa, casinha. Tem sufixo. Esse in aqui, no final, é um sufixo. Mas, casa é substantivo. Casinha também. Tudo bem? Então, essa é a primeira diferença. Geralmente o sufixo altera a classe e o prefixo altera o sentido. Mas essa regra não é absoluta. Eu mostrei exemplos aqui em que o prefixo muda a classe e o sufixo muda o sentido. Só o sentido, né? Não muda a classe. Mas esses exemplos são mais raros. São mais difíceis de encontrar. E essa mudança aqui do prefixo, ela é acidental. E na maioria das vezes é de substantivo para adjetivo mesmo, né? Só que esse adjetivo, ele tem uma coisa que o Luiz Carlos de Assis Rocha chama de... Acho que não é o Rocha, acho que é a Margarida Basílio, e ele cita a Margarida Basílio, dizendo que é um caso de adjetivação precária, né? Ou seja, isso é um adjetivo, antibomba é um adjetivo, mas é um adjetivo que não absorve todas as características de um adjetivo. Por exemplo, antibomba não concorda. Os esquadrões antibomba, e não antibombas, entendeu? Os esquadrões antibomba. Então,
esse adjetivo é um adjetivo meio substantivo. Ele está em posição de adjetivo, mas ele não conseguiu absorver todas as características de um adjetivo legítimo, né? Então essa mudança de substantivo para adjetivo pela prefixação, ela é meio acidental, tá? O caso de casinha, ele não é acidental, ele é natural. Existem alguns sufixos que realmente não mudam a categoria, não mudam a classe, tá bom? Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que o sufixo costuma ser mais rígido em relação à seleção das bases. O prefixo não, tá? Ou seja, vamos lá, eu vou dar alguns exemplos aqui. O sufixo mente. O sufixo mente só se liga a adjetivos. Então você tem rapidamente, que vem de rápido, que é um adjetivo. Ou você tem claramente, que vem de claro. Perceba, mente só se associa a adjetivos e gera advérbios. É sempre assim que ele funciona, que ele desempenha, tá bom? Agora, vamos pegar um prefixo, né? Vamos pegar, por exemplo, ante. Ante com E, não ante com I, com E. Aquele, por exemplo, de antessala. Antessala tá ligado à sala, que é um substantivo. Mas a gente também tem anteontem. Anteontem tá ligado a ontem, que é um advérbio. A gente tem, por exemplo, des. Des, a gente tem des em desfazer. E a gente tem desterrou. Desfazer, fazer é verbo. Desterrou, terror é substantivo. Então, o sufixo, ele tende a ser mais seletivo. O sufixo só se liga a essa classe para gerar essa classe. Geralmente é assim. Um sufixo que eu mostrei aqui atrás, esse de vendedor. Esse dor só se liga a verbo. E ele gera nomes, geralmente adjetivos. Mas também pode gerar substantivo. Ele só se liga a verbo. E eu posso dar vários exemplos. O mente só se liga a adjetivo. O sufixo idade, idade, só se liga a adjetivo e gera substantivo abstrato. Eu posso dar vários exemplos. Os sufixos tendem a ser mais seletivos. Nem todos. Alguns sufixos, por exemplo, os sufixos que indicam grau, como é o caso de inha, né, casinha, inho, eles se ligam a várias classes. Então, por exemplo, bonito, adjetivo, bonitinho, casa, casinha, né, substantivo, agora, advérbio, agorinha, advérbio. Mas são poucos os sufixos que não são tão seletivos. A maioria dos sufixos tem regra. Então, eles selecionam essa classe com essas características e geram essa classe com essas características. É geralmente bem definido. O prefixo, nem sempre, na verdade é raro ele ter uma regra tão rígida assim, né? Às vezes ele tem um funcionamento que é mais comum, mas ele pode participar de outros funcionamentos com outras classes e outras características. Entendeu? Então, essa é a segunda característica. O prefixo geralmente tende a ser menos seletivo que o sufixo. Bom, aí a gente tem a identificação. Como é que eu identifico um afixo? Como é que eu sei que tem um afixo numa palavra específica? Bom, tem duas opções. Ou você troca aquele afixo por outro, ou você troca aquele afixo por um vazio. Por exemplo, como é que eu sei que na palavra desfazer existe um afixo? Porque eu consigo tirar esse des e trocar por um zero. Isso aqui não é um morfema zero, tá, gente? Não tem um morfema zero no prefixo. É só para mostrar para vocês que eu consigo tirar. Se eu consigo tirar, é afixo, tá? Então, fazer, tá aqui. Aí eu tirei, então esse des daqui é um afixo, é um prefixo porque tá antes, né? Ou
eu posso acabar trocando por outro, né? Então, desfazer. Des eu consigo trocar por refazer, né? Então, essa é a melhor maneira de identificar. Você pega e troca o afixo. Outra maneira que você tem é decorar os afixos do português. Os afixos do português são ilimitados, mas é um trabalho meio árduo. São vários mesmo. São muitos afixos. Bom, por último, eu queria falar sobre a distinção entre raiz presa e afixo, né? E prefixo, né? Que é mais comum a gente ter raiz presa antes, né? Qual é a diferença entre raiz presa e prefixo? Quem fala dessa diferença bem distintamente é o Luiz Carlos de Assis Rocha, tá? Existe uma diferença que é mais funcional, que é a seguinte. Eu falei para vocês na aula de raiz que raiz presa era aquela que não conseguia formar uma palavra sem afixo ou sem outra raiz, certo? Então, tudo bem. Como é que a gente diferencia a raiz presa do prefixo, por exemplo? O prefixo sempre tem que vir ligado a uma raiz. A raiz presa nem sempre tem que vir ligada a uma raiz, ela pode vir ligada a um sufixo. Essa é uma diferença. Só que ainda assim, isso é difícil de determinar, porque você teria que conhecer todas as palavras que aquela raiz consegue gerar, né? Então é muito complicado. Então o Luiz Carlos de Assis Rocha, para dar uma simplificada, ele define da seguinte maneira. A raiz presa geralmente equivale a um substantivo, um adjetivo ou um verbo. E o prefixo geralmente equivale a um advérbio ou a uma preposição. Simples. Então, lembra aquele exemplo que eu falei do refazer? O que é o re? O re significa de novo. Ou seja, ele equivale a um advérbio. Novamente. Certo? Então, é um prefixo. Agora, vamos pegar um negócio aqui. Agronegócio. Eu não sei se eu já dei esse exemplo especificamente, mas agro é uma raiz. É uma raiz presa. E ela equivale a quê? Equivale a agrário. Ou seja, adjetivo. Ixi, eu coloquei adjetivo aqui, né? É advérbio. Advérbio. Eu falei advérbio e escrevi adjetivo. Agrário é adjetivo. Por isso que é raiz. Tá bom? Então, essa é uma maneira de diferenciar. Tudo bem? Então, pessoal, é isso. Essa foi a aula de afixo de hoje. Espero que ela tenha sido útil. E esse parece que é o penúltimo vídeo, né? Da nossa série, porque no próximo vídeo a gente já vai falar das desinências e aí acabou, né? A gente acabou com os morfemas do português. Então é isso, pessoal. Um beijão pra vocês e até a próxima.